conceder uma palavra para trazer ao teu coração uma palavra de força, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo e, acima de tudo, é a palavra do Senhor e é uma palavra verdadeira. O título dessa palavra é Levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, porque a ti é essa incumbência. Seja forte e age. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de nós lermos aqui no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 15 ao 10, versículo 1 em diante, louvado seja o nome do Senhor, eu quero começar dizendo uma coisa, que são muitas situações duras que vêm na vida, ou que você está enfrentando, ou que já enfrentou. Contudo, a palavra do Senhor diz de que, para começar, de que se queixa cada ser humano de seus próprios pecados, existe a colheita da semeadura. Romanos capítulo 2, versículo 6, Lamentações capítulo 3, versículo 39. Porém, o Senhor também disse que nesse mundo qual nós vivemos, nós teríamos aflições, seríamos o quê? Estaríamos propensos a aflições. Evangelho de João capítulo 16, versículo 33, como também estaríamos propensos a sofrimentos, a abatimentos, como diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, é um dos textos que eu mais gosto, porque mais nos encoraja quando estamos nos momentos difíceis, e eu vou ler para vocês. Em tudo somos atribulados, aleluia, mas não angustiados a ponto de morrer, perplexos, mas não desanimados também a ponto de ficarmos para a vida inteira assim, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero dizer a você que a sua vida está na mão do Senhor, a sua causa, a sua família, todo o teu ser, toda a tua vida está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, enquanto o fato de termos vida, enquanto temos vida, isso é necessário nós fazermos a ação de nos levantarmos com a graça de Deus. Isso é da nossa incumbência, da minha, da tua incumbência. Portanto, levantar-se positivamente é uma demonstração de fé, é uma demonstração de ação, é se esforçar no Senhor, como fez Davi em grande angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos vivido dias não fáceis, dias difíceis, de angústias, todos já sabem. E na época os servos e servas do Senhor também viviam. A Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 30, versículo 6, que quando ali a cidade de Ziclag, ela foi sitiada pelos inimigos, ela foi posta a fogo, os inimigos com ímpeto vieram com tudo. A Bíblia diz que Davi chorou, que não teve nem mais força para chorar, de tanto chorar. E além disso, as pessoas acusavam ele, apontavam ele e diziam: por sua causa, você não é filisteu, você é hebreu, você tem muitos inimigos. Se não fosse por sua causa, não teria acontecido isso. Mas a Bíblia diz que Davi, mesmo nesse panorama de angústia, a família tinha sido raptada, a cidade tinha sido posta a fogo e estavam apontando a ele. Mas eu quero dizer a vocês que a Bíblia diz, versículo 6, que Davi se esforçou no Senhor e se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Levante-se, levante-se, porque isso é da tua incumbência você fazer. Enquanto estamos vivos, podemos experimentar a graça do Senhor nosso Deus. Ele é conosco, Ele é contigo, e o Senhor está dizendo: levante-se, porque da sua incumbência seja forte, age positivamente, e o Senhor vai confirmar os teus passos. Pede a direção do Senhor como pediu Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor deu vitória a Davi, ele reconquistou sua família de volta, trouxe de volta para casa. A cidade que queria apontá-lo recebeu com paz. E a Bíblia diz também, aleluia, que os despojos que ele nem esperava, que os inimigos tinham saqueado outras cidades e tomado, ficou conhecido como os despojos de Davi, porque Davi, assim, louvado seja o nome do Senhor, teve aquela recompensa.
Agora observando, começando por Esdras, o escriba e sacerdote, cujo nome dele significa socorro, significa auxílio. E é viável nós termos em mente, nos momentos de angústia, de perigo, de tristeza, de escassez, é viável nós termos na mente versículos bíblicos que irão nos ajudar nesse momento. Tipo aquele que é bem conhecido do Salmo 46, versículo 1, que diz que o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos observa, aleluia, nos assiste. E voltando aqui ao servo do Senhor Esdras, que é o texto principal, onde Esdras e o povo tinham o entendimento de que eles não estavam sendo abençoados, que eles estavam sendo isentos da graça do Senhor nosso Deus. Capítulo 9 de Esdras, versículo 15 está escrito: ele e o povo de Israel assim, eles suspiravam e diziam: ah, Senhor nosso Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Ou seja, eles sabiam que estavam vivos, mas estava faltando alguma coisa para eles desfrutarem a presença do Senhor, estava faltando alguma coisa para eles receberem a bênção do Senhor, estava faltando alguma coisa para que a situação deles se revertesse positivamente. E o que é que aconteceu? Capítulo 10, versículo 1 está escrito: e orando Esdras assim, fazendo esta confissão e chorando e prostrando-se diante da casa do Senhor nosso Deus, ajuntou-se ele de Israel, uma muito grande congregação de homens, mulheres, crianças, porque o povo chorava com grande choro. E hoje não estamos diferentes, muitos chorando, é verdade? Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o Senhor nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Eu quero abrir um grifo aqui e te dizer: ainda há uma esperança para você. Jeremias 31:16, reprime tua voz de choro, a lágrima que cai dos teus olhos, porque há uma esperança para a tua vida, há uma esperança para o teu futuro, há uma esperança para os teus filhos, há uma esperança para a tua casa, para o teu casamento, para a tua vida. Há uma esperança, porque a palavra final, ela não vem do que eu penso, ela não vem de criatura alguma, ela não vem de Satanás, que também é criatura, ela vem do Senhor, que é Criador. Toma posse disso nessa noite e louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3, aí que é que pensou o povo? Agora façamos concerto com o Senhor nosso Deus, de que despediremos todas estas mulheres e tudo que é nascido delas conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandamento do Senhor nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E levanta-se, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Versículo 11, agora pois fazei confissão ao Senhor nosso Deus de vossos pais, e fazei sua vontade, apartai-vos dos povos das terras, das mulheres estranhas. E jurou a congregação, e assim fizeram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aqui, aleluia, que o servo do Senhor, o escriba e sacerdote Esdras, ele e o povo tiveram entendimento de que não estavam desfrutando da bênção do Senhor. Mas o que é que eles fizeram? Eles se ajuntaram, eles choraram, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor deu a eles a resposta. Eles observaram a falha deles, visto que na época o Senhor tinha estabelecido um concerto para com Israel, onde o Senhor queria que Israel fosse a nação santa, a nação assim puritana, a nação separada para ele, mas assim eles casaram com mulheres de outros costumes. E aqui nesse texto, para este povo, nesta época, o apartamento divórcio foi executado pelo fato justamente isso, de que o Senhor queria que Israel fosse uma nação santa, e a geração dos remanescentes que tinha estavam propensos a serem uma geração de apostasia moral e espiritual, porque aquelas mulheres, elas tinham costumes pagãos, aquelas mulheres eram idólatras.
trazendo para nós nos tempos de hoje, nós precisamos observar e pedir ao Senhor Jesus Cristo esclarecimento do que falta da nossa vida e do que nós precisamos nos emancipar. Precisamos nos emancipar do vil e de tudo aquilo que nos é impedimento, tudo aquilo que inibe a possível comunhão do Senhor nosso Deus conosco, para que possamos desfrutar as bênçãos dele, se quisermos ver o agir do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza para Esdras, para aquele povo, não foi fácil esse tipo de impasse, era uma decisão muito difícil, mas era necessário força, era necessário coragem no Senhor. Aleluia. Hoje em dia eu quero dizer que no nosso caso hoje, a nós que tememos ao Senhor, a nós que cremos nele, a nós que se dizemos ser igreja do Senhor Jesus Cristo, é necessário nós nos desligarmos, nos soltarmos das más influências mundanas, malignas, que são atrativas e são destrutivas ao mesmo tempo. É o que representa, digamos, essas mulheres para nós nos tempos de hoje. Influências atrativas, influências que chamam a atenção, mas são destrutivas. E vocês sabem muito bem que o salário do pecado, ele tem um salário que é a morte, mas o dom gratuito do Senhor nosso Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim te diz o Senhor: levante-se, porque enquanto você tem vida, isso é da sua incumbência, da sua responsabilidade. Ele te dará graça, ele te dará a força necessária. Levante-se para agir da maneira certa, levante-se para consertar a sua vida, levante-se para glorificar o Senhor, levante-se para se animar no Senhor, levante-se para a glória de Deus, é da sua incumbência, seja forte e age em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos outros exemplos de pessoas que precisaram se levantar, que precisavam ser fortes, que precisavam agir. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, que para sair do fundo do poço e voltar a ter comunhão com o Pai, o filho pródigo, vocês se lembram dele? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15. O que é que fez este personagem? Ele experimentou os dois lados da moeda, ou seja, os dois lados da vida, o bom e o ruim. E a Bíblia diz o quê? Que ele foi ousado até o pai, ele foi orgulhoso, ele foi presunçoso, ele pediu a parte dele, disse que podia viver sozinho, começou a viver dissolutamente, conforme o desejo do seu coração, e a palavra do Senhor diz que de repente chegou uma grande fome onde ele estava, e ele ali gastou tudo que tinha, começou a padecer necessidade, começou a passar fome, e na hora que ele tinha dinheiro, todo mundo estava perto dele, mas quando ele não tinha nada, ninguém se aproximava para dar a ele nada, até que porventura chegou um que deu a ele um emprego de tomar conta de porcos, e a Bíblia diz que ele desejava comer as alfarrobas daqueles porcos, ele desejava somente para matar a fome. Tem tantas pessoas que desejam certas coisas que não é para elas. Assim te diz o Senhor: você deseja uma coisa que não é para você, e o Senhor tem muito melhor para te dar, e ainda não te deu porque você não se desprende disso que você quer e que não é o melhor para você. Está dizendo o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que o filho pródigo fez? Aleluia, ele podia ter errado, mas ele não era maluco e ele não era, vamos dizer assim, racional toda a vida. A Bíblia diz, versículo 17, que ele caiu em si. É o primeiro ponto para arrependimento, mudança de pensamento e atitude. Ele caiu em si e começou a pensar e disse assim: mas quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, de comida, e eu aqui que sou filho pereço de fome? Eu vou fazer uma coisa, eu me levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e assim eu vou pedir a ele para que ele me perdoe. Vou dizer: pai, eu pequei perante o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um desses teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele se levantou, e foi mesmo, porque tem gente que diz assim: eu vou me levantar hoje, eu vou começar o ano que vem com o pé direito, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu vou para a igreja amanhã. Aí chega amanhã e diz: não deu tempo hoje, vou depois de amanhã. Aí a pessoa nunca dá o passo certo para a vida,
porque há impedimentos, porque está amarrado, porque está preso, porque está angustiado, porque não tem força. E o Senhor está dizendo, é da nossa incumbência se levantar, é da nossa incumbência agir, é da nossa incumbência nós nos levantarmos com o poder e a graça do Senhor nosso Deus. Ali o filho pródigo, só ressaltando que ele estava aqui economicamente falido, ele estava sem a família, ele estava numa vida devassa, ele estava no fundo de um poço, a desejar comida de porco. Já viu uma vida mais terrível do que essa? Pois é, uma delas era do filho pródigo, mas eu quero dizer que a vida mudou para ele. Quando ele tomou a atitude certa, ele se reconciliou com o pai, ele reconheceu o seu erro, o pai depressa mandou trazer melhor roupa e fez festa para ele. A vida dele mudou, louvado seja o nome do Senhor. E o pai dizia, este meu filho estava perdido, agora foi achado. E começaram a se alegrar, estava morto em delitos e pecados, mas agora reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Levante-se, erga-se o ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, levantar-se para sair do meio daquilo que não é bom. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, versículo 14, estava Ló, estava a mulher de Ló e suas filhas ali presas a Sodoma. Gostavam demais da cidade porque tinha importantes rotas comerciais, era uma cidade próspera, era uma cidade atrativa, era uma cidade, vamos dizer assim, muito boa para se ganhar dinheiro, mas o Senhor estava irado com aquela cidade, ia destruir aquela cidade, porque ali eram cheios de sodomitas, ali faziam o que desagradavam ao Senhor, eram cheios de pecado, e o Senhor mandou o anjo e disse, olha Ló, se levanta depressa, tu tem genro, tu tem família, o que tu tiver aqui, tu sai, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas a Bíblia mostra que Ló era moroso em sair do lugar, porque estava pegado ali, porque ali era bom, era atrativo, mas não era o melhor, ia ser destrutivo para a vida dele se ele não se levantasse, se ele não se erguesse, se ele não obedecesse à voz do Senhor nosso Deus, se ele não saísse dali. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que a Bíblia diz que os anjos pegaram ele pela mão, a mulher pela mão, a filha pela mão, para arrancar da cidade dali. Os genros tiveram ele como maluco, porque não deram crédito à palavra. O que é que aconteceu? Desceu fogo do céu, desceu enxofre, queimou tudo. Mas a mulher de Ló, que ainda era presa, vamos dizer, ao passado, presa à cidade, presa aos costumes, gostava dali, virou para trás, desobedeceu ao Senhor e virou uma estátua de sal. Mas ali teve a oportunidade de se levantar e de ter uma vida redimida do Senhor. Nós estamos vivos e cada dia que estamos vivos temos uma oportunidade de ter um dia melhor, de ter uma vida melhor, de ter uma comunhão melhor com o Senhor, e por isso nós não podemos perder tempo e nós temos que nos despertar para o Senhor enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, agora eu falo com quem você caiu no pecado. Eu quero dizer uma coisa para você, seja o que for, enquanto tem vida, enquanto você tem vida, quantas vezes cair, é necessário você se levantar. Agora, não estou dizendo isso para ser um pretexto para você cair hoje e se levantar amanhã. Eu estou dizendo isso com esperança. Agora, tenha cuidado. Porque uma hora você tem que ser, ou eu, qualquer um de nós, como o Senhor disse para a mulher pecadora, olha, onde estão teus acusadores? Se tu pecasse, tu ia ser apedrejado, ia ser morto. E ela disse, eu não sei não, Senhor, sumiram todos. O Senhor disse, eu não, eles não te condenaram nem eu, agora vai e não peque mais. Então nós temos oportunidade sim, mas nós temos que uma hora levar com muita seriedade e nós não podemos estar brincando, porque o Senhor não está brincando. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler para vocês um versículo muito importante sobre isto. Aleluia, Provérbios capítulo 24, versículo 16, está escrito assim, aleluia, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. E quando
quando cair o teu inimigo, não te alegre, nem quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso como mal e desvie a ira do teu inimigo e venha sobre você, ou sobre eu, sobre nós. Então o Senhor está dizendo, caiu, se levante. Agora procura se levantar e se endireitar e se firmar com o Senhor, porque vai ter bênção para você, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter porta aberta, vai. Mas o tempo de hoje, pois é, mas quem comanda o tempo é o Senhor. Quem é que está no controle de tudo é o Senhor. Quem manda em tudo é o Senhor. É assim, ele pode até estar calado, mas não está isento. A Bíblia diz que a terra é como sua propriedade, ele fica olhando para ela e para nós o tempo todo, ele não dormita e nem dorme o guarda de Israel, é assim. Então vamos aproveitar, a vida está caída, se levante. Está caído, se levante, reconheça o erro. Se for necessário conserto, reconciliação com a família, ou seja lá com o Senhor, ou com outra coisa, faça-o enquanto tem tempo e tem vida, louvado seja o nome do Senhor. E ninguém pode te acusar depois pelo seu passado, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos humanos propensos a fraquezas e erros, mas não podemos estar brincando com a graça do Senhor nosso Deus, porque não sabemos. Sabe o que? Não sabemos quanto tempo temos de vida, mas quando temos, se temos amanhã, depois e depois de amanhã, oh maravilha! Então vamos assim nos alegrar e nos levantar, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma coisa, levantar-se para enfrentar o deserto, seja qual for ele na vida, e levantar-se no Senhor para subsistir nesse deserto até sair dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí entra a história de Agar. Gênesis capítulo 21, versículo 14 ao 21. Levantou-se Abraão, despediu Agar com seu filho, porque assim, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor permitiu. Aí lá vai Agar ser obrigada a enfrentar uma situação, aí para um deserto que ela não queria. A primeira vez ela estava grávida, ela foi para fugir de Sarai. Agora ela vai porque é obrigada a entrar no deserto. Escuta uma coisa, tem situações na nossa vida que são ruins, que são tristes, que são angustiantes e que não fizemos por onde entrar. Somos obrigados, mas aí tem que entrar com a força do Senhor e subsistir e sair com a graça de Deus. É assim, louvado seja o nome do Senhor. E lá vai Agar. Lá vai Agar com Ismael, aí faltou o pão, faltou a água, e ela vai e se distancia do menino ali na quilometragem de um tiro de arco, e diz para eu não ver o menino morrer. Aí o próprio Senhor, em sua forma teofânica, aleluia, o anjo do Senhor, o Senhor, aleluia, ele vai e diz assim, que tens, Agar, levante-se, vá até seu filho, erga-o, porque proverei água, farei dele uma grande nação, eu não prometi, pois a minha promessa está de pé, diz o Senhor. A promessa dele para a minha vida, para a sua vida está de pé. Glorifique e exalte o Senhor. Aí você diz assim, mas eu estou no fundo do poço. E eu digo a você, você fica no fundo do poço até a hora que você quiser, porque quando você pedir força ao Senhor, ele te tira, você sai. Alabargue de que ouve a fly. Aí você diz assim, eu estou numa depressão profunda, vem pensamentos negativos, pensamentos de morte, eu sei o que é isso, mas eu quero dizer que fica até a hora que você quiser, porque na hora que você quiser entrar em comunhão com o Senhor mesmo, aí o Senhor te tira dessa situação, louvado seja o nome do Senhor. E ali Agar subsistiu, atravessou o deserto, aleluia, o Senhor sustentou ela, sustentou o seu filho, e ali o Senhor cumpriu a promessa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus poderoso que cumpre promessas, mas é necessário aquele que recebeu a promessa está de pé, está agradando o Senhor, estava se desvencilhando dos seus pecados para poder agradar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Levantar-se também é se santificar para o Senhor. Eu ouvi ele falar igual como ele falou com Ezequiel e disse, capítulo 2, versículo 1, Ezequiel, se ponha de pé, meu filho, eu vou conversar com você, eu tenho uma tarefa, uma missão para você. Então se ponha de pé, que eu vou falar contigo. Aí o Senhor está te dizendo nesta hora, se ponha de pé, porque a caminhada com você ainda é longa. Se ponha de pé, porque eu ainda tenho promessa. Se ponha de pé,
porque a sua vida não está bonitinha e nem muito boa, mas eu tenho feito você subsistir. Se ponha de pé e se ponha na minha presença, diz o Senhor, com pressa, para eu executar meus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Se pôr de pé quando estiver angustiado, quando for apontado, como fez Davi, voltando a 2 Samuel capítulo 30, ele foi consultar o Senhor, se esforçou no Senhor, foi pedir direção ao Senhor para saber o que fazer. Assim somos nós, louvado seja o nome do Senhor. Se levantar para quê? Para ir até o Senhor. A Bíblia diz, corramos para a carreira que nos está proposta. Tem gente que corre para ter um carro, tem gente que corre para ter casa, tem gente que corre para ter um emprego, e tem gente que corre para a fila do banco, e tem gente que corre. É verdade, agora falta correr a carreira da fé, meu filho. A carreira da fé. Corramos, aleluia, para a carreira da fé. E a Bíblia diz com paciência, por quê? Porque o caminho é estreito, não é fácil, mas é o caminho que conduz à vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é autor e consumador da nossa fé. Mais uma coisa, levantar-se e não viver prevaricando, como eu já falei da mulher adúltera, ela foi pega em flagrante, ela ali era para ser condenada segundo a lei, é verdade, mas o Senhor sabia que os que apontavam era tão terrível como ela, só não era no mesmo pecado, mas era tudo pecador do mesmo bolo. Aí o Senhor disse assim, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, atire nela, pode atirar. E ninguém atirou, porque todos pecaram mesmo. Mas aí o Senhor disse, mulher, os teus acusadores estão aonde? E ela disse, Senhor, eles foram embora, não tem mais nenhum. Aí o Senhor diz, eles não te condenaram não, pois eu não te condeno, mas vai e não peca mais, te levanta, mas que seja para valer, louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto que já estou quase concluindo, levantar-se, nunca desistir daquilo que agrada ao Senhor, daquilo que o Senhor já te confirmou. Aleluia, daquilo que o Senhor te deu e que é viável, nunca desistir. Eu vou dar um exemplo aqui. Gênesis capítulo 32, a Bíblia diz que depois de muitos anos da história de Jacó, que vocês sabem, que ele ali fraudulou e ali o seu irmão ficou irado com ele, jurou ele de morte. Depois de muitos anos, Jacó tinha que passar pelas terras de Edom, que o nome dele também é Esaú, era também chamado de Edom, território dele. E a Bíblia diz que ali Jacó começou a pensar o que ia fazer da vida. E de repente ele disse, eu já sei, eu vou aplacar a ira do meu irmão, eu vou pegar, mandar presentes para ele, vou mandar o primeiro servo com presentes, o segundo, o terceiro, e para eu receber logo a resposta do primeiro, e o segundo já vai indo, e o terceiro depois. Aí de repente a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, versículo 6 de Gênesis 32, e os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos até o irmão Esaú, e também ele vem a encontrar e 400 varões com ele. Quer que o irmão ia encontrar outro com 400 homens? Era para quê? Esse número de, vamos dizer, de segurança, era não, meu filho, era matador, porque aí Esaú era vingativo por natureza. Versículo 7, Jacó temeu muito, angustiou-se, partiu em 2 bandos o povo que estava com ele, ou seja, ele tinha 2 mulheres, 2 concubinas, tinha vários filhos, e tinha gados e ovelha que tinha ficado, então ele dividiu em 2 partes, em 2 bandos, porque ele pensava assim, se matar um, sobra, escapa o outro. Aí de repente ele começou a orar ao Senhor e disse, mas Senhor, o Senhor não prometeu desde o meu pai Abraão, a Isaac e agora a mim, que grandes seriam as promessas, que olha, Senhor, a minha parentela seria grande, que o Senhor iria abençoar. Olha, Senhor, eu te peço, versículo 11, livra-me da mão de Esaú, porque ele vem, você sabe, ele vem armado, em outras palavras, como diz o nordestino, lá na minha terra, ele vem armado até os dentes, Senhor, é uma coisa muito terrível, e ele vem, e eu tenho medo dele ferir a mim, e a mãe, e os filhos, minhas esposas. E a Bíblia diz o que é que ele fez. Ele vai, versículo 22, levanta-se naquela mesma noite, toma suas mulheres, suas servas e seus filhos, e passa o val de Jaboque e divide em 2 partes. E o que é que ele fez? A Bíblia diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, que ele fez passar tudo que tinha, aleluia, e de repente, versículo 24, Jacó ficou sozinho.
Tem momentos na vida que você que está aflito diz assim, por que é que ninguém me ajuda, ninguém da minha família, por que que eu não encontro ajuda, por que que a porta é fechada, porque há momentos em que um Senhor permite uma angústia, uma tribulação bem grande, porque quer ter um particular conosco, foi o caso de Jacó. Ficou sozinho humanamente falando, mas de repente aparece o anjo, o ser proveniente do Senhor, e ali a luta era grande, e a Bíblia diz aqui, versículo 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Ou seja, o que quer dizer aqui, aleluia, vocês sabem que lá na história de Senaqueribe, o Senhor mandou um anjo que matou 185 mil, que dirá o que faria com Jacó, era só um sopro, mas acontece que aquele anjo do Senhor, ele estava ali, não era para matar Jacó, não era para acabar com a vida dele, era para provar ele não tinha recebido ordem para matar Jacó, ele tinha recebido ordem para provar Jacó, e Jacó teve que passar aquela luta toda de madrugada para não lutar com o irmão no dia seguinte, para o Senhor fazer uma obra. É assim, se você está passando batalhas espirituais por causa do seu casamento, não desista, se é por causa dos seus filhos, não desista, se é por causa de uma porta, não desista, continue, se levante, erga seu ânimo, porque você vai compreender que precisou passar por esse processo para que a vitória chegasse em tuas mãos. Louvado seja Deus, porque nós somos criatura, somos humanos, somos vaso de barro na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o anjo via que não prevalecia contra Jacó de maneira nenhuma, porque ele não podia matar Jacó, mas o que é que ele fez? Tocou na juntura da coxa para deslocar a coxa de Jacó, a ponto que ele ficou manquejando, mas ainda assim Jacó não desistiu, mesmo ferido Jacó não desistiu. Imagina a luta desses dois a noite todinha, digamos que ele agarrava o anjo se soltava dele e ele caía para lá, e ele caía e se levantava, e ele caía e se levantava, e ele caía e segurava o anjo de novo, e caía e se levantava, e caía e se levantava, e caía e se levantava. Ele não desistia, ele não voltava atrás, ele se cansou, ele foi ferido na juntura da sua coxa, mas ele não desistiu. Não desista, louvado seja o nome do Senhor. Até que o anjo, vendo que não prevalecia mesmo, que ia continuar a luta, quantas vezes derrubasse Jacó se levantava e se agarrava com ele, porque Jacó queria ser abençoado. Aleluia, quem precisava da bênção era Jacó. Se você se agarrar no jejum, na oração, se você se agarrar clamando ao Senhor, aleluia, não se envergonhe disso, que quem precisa da bênção é você, assim como eu. Aleluia, o Senhor está nos dando as estratégias nesse momento. Aí a Bíblia diz, versículo 26, que o anjo disse, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém, ele disse, eu não te deixarei se não me abençoares. Ou seja, ele entendeu e disse assim, você não veio aqui para me matar. Parece que eu estou vendo, ele dizia assim, eu sou protegido pelo Senhor, o Senhor disse que ia me abençoar. Meu irmão vem sim amanhã para me matar, mas você não, você tem que ir aqui e me abençoar. Eu só lhe solto quando você me abençoar, louvado seja o nome do Senhor. E o anjo olhou para ele e disse, qual é teu nome? Ele disse Jacó. Aí o anjo disse, não vai ser mais chamado e conhecido por Jacó, mas como Israel, porque você lutou na postura de um príncipe, ou seja, de um lutador, de alguém que não desiste. Você lutou com Deus, pelejando pela vitória, não é contra Deus, é com Deus, pelejando em prol da vitória, querendo, aleluia, e você prevaleceu, louvado seja o nome do Senhor, e abençoou ele ali. E no outro dia, o que é que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Jacó chama aquele nome Peniel, porque diz assim, eu vi ao Senhor face a face e tive um encontro muito profundo. Aí chega o momento em que chega a autoridade de Esaú com 400 ali. E a Bíblia diz que Jacó se inclina diante dele 7 vezes e as suas famílias se inclinam. Não era para se inclinar para adorar, não. Era no respeito ali, para dizer, olha, o direito da primogenitura era seu, o que eu fiz era errado, olha, eu peço perdão, olha, eu reconheço que você nasceu primeiro, olha, eu reconheço que você é meu irmão mais velho, olha, eu lhe peço perdão. E ali, o que é que o Senhor fez? O Senhor virou o coração de Esaú, mudou, porque a Bíblia diz que assim como é
um riacho na mão do Senhor que move para onde quer, assim é o coração de um rei. O Senhor move para onde Ele quiser. Aleluia. E ali Esaú, ao invés de ir para cima dele para matar, correu para o encontro, abraçou e beijou o seu irmão e choraram, porque eram irmãos e faziam muitos anos que não se viam. Aí Esaú, que ele era um pouco assim sinistro, ele vai, olha para a família de Jacó e diz assim: mas quem são esses contigo? Aí ele diz: são os filhos que o Senhor, nosso Deus, graciosamente deu a teu servo. E ali tudinho se inclinou. Aí Esaú disse: e de que me serve todo esse bando que eu tenho encontrado? Aí ele diz: para achar graça diante dos olhos do meu Senhor, porque você é meu irmão mais velho, um dia eles tinham que te conhecer. É como se Esaú dissesse assim: isso é tudo? Quer dizer que tu brigou pelo direito da primogenitura e foi tudo isso aí que tu recebeu? E a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, que quantos presentes que Jacó mandou para o seu irmão Esaú, aleluia, disse assim: olha, eu mandei para que você receba, e ali disse... Louvado seja o nome do Senhor. Esaú, ele disse: olha, eu tenho bastante, eu não preciso. Sabe por quê? Porque o Senhor não é injusto. Aquilo que é da pessoa é da pessoa. Aquilo que é teu, é teu. Agora, se queremos uma coisa que não é para nós, a gente paga o preço e sofre. Mas quando a gente decide querer e dizer: Senhor, dê para mim o que é para mim, pode ter certeza que ninguém toma e chega na sua mãozinha, viu? E não tem Satanás que tire, e não tem Satanás que arranque, porque eu já disse a vocês: Satanás e os demônios têm poder, mas são criaturas, estão submissos, subjugados ao Senhor Espírito Santo, ao Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia mostra aqui que os dois, aleluia, se alegraram, e Esaú disse: não, meu irmão, fica para você, eu já tenho tanto aí que eu não sei nem o que é que eu faço com tanta riqueza que eu tenho, pode ficar com o que é seu. E Jacó disse: de maneira nenhuma, se achei graça aos teus olhos, eu queria te ver e ter paz contigo, aceita meus presentes, eu te peço, toma, porque para mim você aceita e é uma bênção para mim, porque graciosamente assim eu pude ver teu rosto mais uma vez sem ter guerra entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jacó levantou-se para lutar e nunca desistiu. Aleluia. Aí tem gente que diz: o demônio parece que é mais forte do que eu. E pode até ser, mas acontece que quem tem Deus na vida, quem vai lutar por ele é o Senhor. E cabe a nós a responsabilidade de estarmos de pé, de estarmos lutando, insistindo: Senhor, me ajude, Senhor, me abençoe, Senhor, eu errei aqui, mas não quero continuar errando, Senhor, eu quero me consertar, Senhor, eu quero a salvação, eu não quero viver em cima de muro, Senhor, eu não quero ser um cristão farsante, eu não quero ser um falastrô, eu quero ser uma pessoa que viva verdadeiramente a tua palavra, que tenha comunhão. Me ajude! Eu quero que venha de ti, Senhor, para mim. Eu não quero nada dos outros, eu não quero nada que venha me trazer maldição. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, Senhor. É assim que devemos fazer. Enquanto a bênção não chega, o que devemos fazer? O que é que fez Jó? Quando Satanás golpeou ele, matou os filhos, mandou ladrão que roubou gado dele, veio um fogo, queimou tudo. A Bíblia diz que Jó prostrou-se por terra, mas ele se levantou para adorar o Senhor, mesmo diante de tanta dor, de tanta tristeza e de tanto ataque espiritual, e mesmo ele sem entender nada, mas ele se levantou para adorar o Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22, Ariambiafly se levanta para adorar o Senhor, se levanta para glorificar a Ele pelo que Ele é em primeiro lugar, se levanta, o Senhor está dizendo à igreja brasileira: se levanta, aleluia, podemos ser um candeeiro, aleluia, em falha, mas somos um candeeiro. Se levanta, procura fazer o que é certo, procura fazer o que é viável, aleluia, procura fazer. Jó, ele sofreu, mas teve 3 coisas que Satanás não tirou dele. A primeira foi a vida, que o Senhor disse: vai e faz o que tu quiser, mas a vida dele tu não tira não, porque me pertence. Segundo, o olhar do Senhor sobre ele. O Senhor olhava para ele
E em terceiro, Jó, apesar de tudo, ele continuou crendo e tendo fé no Senhor. Aleluia. Aí chegou a hora do Senhor virar o cativeiro de Jó, chegou. E quem apontou Jó foi ter um acerto de contas com o próprio Deus. O Senhor chegou a Bildade, a Zofar e ao outro e disse, olhe, vocês vão até o meu servo Jó, para ele orar por vocês, não é para vocês orar por eles não, viu, seus donos de razão? É para vocês receberem a oração dele, porque vocês abriram a boca e falaram muito, sabe? Não me agradaram. E o meu servo Jó, se vocês não quiserem morrer e não quiserem que eu fulmine vocês vão orar a favor dele. Ele vai orar a favor de vocês para eu receber, viu? E a Bíblia diz que foram tudo atrás de Jó. E quando a Bíblia diz, é tanto que diz Jó 42, versículo 10, que o Senhor virou, mudou o cativeiro de Jó quando este orava por quem? Pelos seus amigos. A Bíblia chama de amigos, e eu não posso dizer o contrário, porque a Bíblia diz que eram amigos, mas eram amigos e algozes ao mesmo tempo, porque só choraram e se compadeceram da dor dele por 7 dias de luto. Mas depois cada um que dissesse alguma coisa, cada um que apontasse, cada um que dissesse, você pecou, ora, quem era você que era tão respeitável, ora, agora seu joelho está enfraquecido, ora isso e olha aquilo, e cada um que dizia alguma coisa. Mas o dono da vida e o justo juiz é ele que nos observa, é ele que te vê, é ele que nos vê, é ele que tem para nos dar, é ele que tem, aleluia, força para nos dar, é ele que tem tudo que a nossa alma precisa. Louvado seja o nome do Senhor, é dele, vem dele, vem dele, vem dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra que foi ministrada, receba o aumento da sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Não deixe Satanás arrebatar o que você está ouvindo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba força, receba a graça do Pai, a esperança, renova espiritual agora mesmo. Você que está enfermo, deitado numa cama com febre, levante-se, 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 não desista da vida, não desista de viver, você vai conseguir quando você se alinhar, se ajuntar com o Senhor, aleluia. Vocês sabem o que é que tudo acontece nesses dias de hoje? Aleluia! Cumprimento das Escrituras. E ao mesmo tempo é o Senhor chamando para a rédea o seu povo. Vocês querem saber uma coisa? A Bíblia diz que após morte tem 2 destinatários. Ou está com o Senhor nosso Deus, o paraíso. Louvado seja o nome do Senhor, Nova Jerusalém. Ou, aleluia, glória a Deus, o céu. Ou então ir o inferno. E a ideia de lago de fogo e enxofre vocês têm? Eu vou dizer, o vulcão Cumbre, o que ele está lançando é fogo e enxofre. Já tiveram ideia? É uma ideia do que é o lago de fogo e enxofre, é aquilo ali que sai queimando tudo. Aí alguém pode dizer assim, foi bom a senhora tocar no assunto, porque está vindo no mar, em direção ao Nordeste e ao Brasil. Pois é, mas nós estamos orando, e o Senhor é aquele que tem poder de refrear, de fazer essa larva, aleluia, ficar dura novamente e virar um arquipélago novamente. O Senhor tem poder para todas as coisas. Lucas 1,37 diz, para o Senhor nada é impossível. Nada. Ana arrancou dos braços do Senhor, podemos dizer assim, o filho. Porque a Bíblia diz que além dela ser estéril, quem fez ela ficar estéril foi o Senhor. E sendo o Senhor que cerrou a madre, quem era esse? Para ser especialista para abrir? Mais nenhum, meu filho. Mas ela orou, fez um voto ao Senhor, o Senhor deu vitória. Para alguém aqui que acha impossível sua causa, o Senhor já falou com você e fala de novo. Faça um voto diante do Senhor. E qual é o voto que eu faço ao Senhor? Olha, eu não estou falando aqui de valores. Eu estou falando aqui de voto, no sentido de que o maior voto que o ser humano pode fazer diante do Senhor é decidir se entregar totalmente ao Senhor e adorá-lo pelo resto de sua vida. Faça esse voto porque chama a atenção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua causa? Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Eu aqui estou isenta de tribulações? Não.
Hoje passei um problema de saúde que vim como se visse a morte bem de pertinho novamente. Mas hoje estou aqui trazendo essa palavra para vocês, para mostrar o quanto o Senhor é poderoso e bom e cuida de nós. O Senhor está cuidando da sua vida, o Senhor está cuidando da sua causa. Aleluia, aproxima-te do Senhor, te apega a Ele, tem paz e assim te sobrevirá o bem, diz o Senhor. Ele diz, aceita, peço-te, a lei dele, a palavra, essa aqui, a Bíblia que sai, é a vontade do Senhor expressa para nós, e ele diz, afaste-se da iniquidade, afasta da tua tenda, e para encerrar, o que é que os ninivitas fizeram? Quando depois das intempéries que ali Jonas teve com o Senhor de não querer ir para Nínive, quando ele chega em Nínive, ele começa a pregar uma frase. E essa frase era, 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, fundada no mapa. Não vai existir mais. Imagina um veredito desse se fosse nós que recebêssemos da próprio Senhor. Não adiantava juntar exército, nem juntar dinheiro, nem querer viajar para outro lado do mundo. Nadinha, meu filho, não adiantava. Nínive receber esse veredito do próprio Altíssimo. Mas o que é que a Bíblia fez? A Bíblia diz que eles fizeram o que mais o Senhor espera de todos nós. Eles ouviram e disseram o quê? Esse Deus de D maiúsculo é poderoso. Ele está dizendo que vai acabar conosco. Nós temos que fazer alguma coisa. Aí o que é que eles fizeram? Aí alguém diz assim, a senhora não está vendo muita gente orar hoje em dia? Não estou. Agora, uma coisa é orar, minha filha. Outra coisa é se consertar com Deus e estar na presença de Deus. Porque se eu oro de manhã, participo de um jejum, participo de uma campanha, e de tarde eu estou prevaricando, e de noite prevaricando, eu estou invalidando o que eu estou fazendo. Entendeu? A Bíblia diz que eles começaram ali a estarem de jejum, do menor ao maior, o rei se despojou de suas vestes reais, estava ali, e a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles não foram apelando para o Senhor, Senhor, muda o quadro, não, eles disseram assim, quem sabe, talvez o Todo-Poderoso tenha misericórdia da gente, porque a coisa tá séria. Ele disse que ia nos subverter, que significa afundar do mapa, nada existir, isso é muito sério. E a Bíblia diz que eles fizeram mais uma coisa, clamaram fortemente e fizeram uma coisa que o Senhor espera de todos nós, que está também em 2 Crônicas 7,14. Eles mudaram para melhor, cada um o seu caminho. E a Bíblia diz que o mal que o Senhor ia fazer com eles, com aquela geração, ele não fez. Aí tem gente que se apodera da Bíblia e diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome é verdade, se humilhar e orar, mas se esquece de continuar buscando a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Aí ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a terra, farei maravilha, estarão os meus ouvidos atentos, os meus olhos a este povo, a oração que se fizer neste lugar, estou procurando verdadeiros adoradores, o Senhor diz, eu estou procurando, ele disse uma vez, achem nas ruas de Jerusalém pelo menos um que me busca, pelo menos um que vive em espírito e em verdade, que eu até vou pensar em poupar vocês do cativeiro e de tudo mais. É orar? É se consertar? É se levantar? Abandonar os pecados? Abrir mão? Se eu quero ver as bênçãos do Senhor, o caminho é este, não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Até aqui trago a palavra do Senhor nosso Deus. Deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva nos meus canais. Melry Macedo, MARY, pregando a palavra de Deus. Tem também conselhos bíblicos, palavra de Deus para mis hermanos que hablam espanhol. E tem também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um canal para artesanato. Que o Senhor abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe com bênção, com paz,
com libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor nos liberte do domínio do pecado, do domínio da carne, de todo mal. Que o Senhor dê vitória, que o Senhor opere maravilha na sua vida, para que você diga: só o Senhor é Deus, e sirva-o, decida-se em adorá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor vos abençoe. Oreis em meu favor, que eu sou necessitada de orações. Estou orando pelo Brasil e por todos. Amém e graças a Deus. Deus os abençoe. Obrigada por ouvirem esta palavra e por deixarem eu entrar no lar de vocês através desse meio de comunicação, o Facebook e assim as outras redes sociais. O Senhor vos abençoe. A vitória é nossa, em nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Graças a Deus.